Pais amados, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, né? Depende aí do horário que você vai estar vendo essa videoaula, né? Glória a Deus, quem sabe você já está até enjoado de me ver, né? Seja live, seja YouTube, seja dando aula, seja ao vivo, mas estamos aqui, querido. O pastor tem que ensinar, né? A gente tem que ensinar, tem que ser mestre. Nesses dias aí de quarentena, a gente tem que se virar e tem que trazer o ensinamento, né? Então, estamos aqui hoje mais uma aula, né? Terceira aula sobre, estamos falando aí sobre a doutrina dos últimos dias, né? Escatologia. Então, estamos aí trazendo dois princípios para você. Hoje a gente vai te dar alguns pontos sobre a grande tribulação e sobre a perseguição. Então, um entendimento, né, sobre a grande tribulação. Nós não cremos, nós somos pré-tribulacionistas, né? Jesus vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Então, a tribulação ela vai durar 7 anos, tá? E o nosso entendimento é que ela é de 7 anos e ela tem 2 períodos, de 3 anos e meio cada. E alguns estudiosos, isso é importante, eu estava até lendo hoje e me fez trazer isso para você, né? É que a grande tribulação, ela está mais limitada à segunda parte. Porque a primeira parte da grande tribulação terá os seus efeitos, terá todas as suas situações, né? Mas ela vai estar mais intensa na segunda etapa, tá? Então, é onde alguns estudiosos definem 7 anos como a tribulação e a grande tribulação, a última parte, 3 anos e meio. Isso aqui é só para te dar um entendimento, mas não muda nada. Nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, né? Seja ela dividida em 2 partes, a parte mais intensa na segunda parte. Então, nós cremos que a igreja não passará por isso, tá? E vou trazer para você, porque muitas pessoas, elas confundem tribulação com perseguição. Porque a tribulação, ou a grande tribulação, vai ser um período que nunca houve na face da terra. Jesus disse que aqueles dias seriam terríveis, de muita aflição, muita angústia. Apocalipse confirma isso, tá? Então, eu quero começar pela grande tribulação e dar uma ênfase na perseguição, que são 2 situações distintas, tá bom? Então, já pega aí as suas anotações, tá? Gostaria que você me enviasse esse vídeo até segunda-feira sem falta, porque em nome de Jesus, segunda eu quero lançar outra aula, para a gente finalizar, para que no máximo quinta-feira a gente já esteja aí recebendo os resumos. Quero já lançar a nota, porque no sábado, próximo agora, né? Não esse, mas no próximo sábado agora é 23, o outro é 30. No dia 30, sábado, vamos ver se já vai ser possível se reunir. Se não, nós vamos já trabalhar a matéria de maio. Porque essa matéria que nós estamos finalizando, eu me perdi um pouco aqui, é de abril. Porque a matéria nova é sempre lançada no último sábado do mês. Então o erro foi meu. Então eu estou procurando reduzir bem os vídeos, deixar vocês com 2 situações não muito pesadas, né? Para que vocês estudem, façam o resumo, tira dúvidas se tiver. Aí eu vou fazer as correções todas para a gente fechar e, em nome de Jesus, sábado, do dia 30, a gente já está soltando o próximo módulo para vocês. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor graça, quero pedir sabedoria, quero pedir aos meus irmãos perseverança, dê a eles disposição. Sabemos que uma aula online não é fácil, Deus, porque nós fomos criados para ter comunhão e é muito bom estar junto. Então, neste momento, até quando dure, dê-nos graça, dê-nos sabedoria, traga aquilo que meus irmãos precisam, pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo, e me dê graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, anota aí, grande tribulação. Eu coloquei aqui em tópicos, né? E depois você pode trabalhar aí, você vai fazer um resumo da grande tribulação, tá bom? O entendimento que nós temos, pré-tribulacionista, né? São 3 situações sobre o tempo.
o pré-tribulacionista, que Jesus vem buscar a sua igreja antes da tribulação, o mesotribulacionista na metade da tribulação e o pós-tribulacionista depois que acabar os 7 anos da tribulação. Então, o entendimento pré-tribulacionista, que a igreja não passará pela tribulação, é o único que traz uma explicação lógica, porque, segundo os estudiosos, se você pegar a carta de Apocalipse, que fala muito especificamente sobre os últimos dias, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala sobre a igreja. E depois, se você prestar atenção, a partir do capítulo 4 até o capítulo 18, a partir do versículo 24, que se não me engano é o último ou penúltimo versículo, não se fala sobre a igreja. Então se fala sobre a tribulação, a grande tribulação. Então aí a gente já tem uma base que a igreja não passará por esse período. Tá bom? Então assim, os estudiosos, na sua maioria, eu disse no início, se eu não me engano, a linha predominante é pré-tribulacionista. Eu falei para vocês pesquisarem, para vocês terem uma ideia das outras, né? Mas a linha que nós seguimos e que tem mais sentido, segundo a cronologia bíblica, segundo a teologia sistemática, somos dispensacionalistas, estamos na dispensação da igreja. Israel vai ter o seu período, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui na grande tribulação. Então, esse silêncio que tem a partir do capítulo 4, que vai até o capítulo 18, versículo 24, é o período da grande tribulação, que a igreja não está aqui. A tribulação será um período de juízo divino que precederá, né, que vai vir antes da redenção de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então, nós falamos que a segunda volta de Cristo é única, dividida em 2 eventos. O primeiro é o arrebatamento. Jesus encontra a sua igreja nos ares. Depois dos 7 anos, depois das bodas do Cordeiro, ele vem com a sua igreja e ele vem instituir o milênio, após o período da grande tribulação. Esse período da tribulação é colocado também, segundo a Bíblia, como um período de juízo para preceder a redenção de Israel. E alguns termos, algumas frases que a gente vê lá na Bíblia, no Velho Testamento, são referentes a esse período. E eu até separei, para depois você dar uma olhada, tirar a dúvida, né? Quando a Bíblia diz assim, o dia grande e terrível do Senhor, Malaquias 4:5, tá? É esse período de tribulação. Algumas referências falam de uma tribulação presente, a invasão de Jerusalém naquela época, né? O cativeiro, seja ele assírio, babilônico, mas existem várias referências bíblicas voltadas a Israel no Velho Testamento, desse período futuro que Daniel fala sobre a tribulação, que a igreja não estará aqui e Israel passará por ela. Então lá, Malaquias 4:5, Deuteronômio 4:30, capítulo 4, versículo 30, é muito interessante. Se você pegar lá depois você ler, você pode até, vou abrir a Bíblia aqui, só para mim confirmar aqui o versículo anterior ao versículo 30, que traz, eu achei muito interessante, eu estava dando uma lida aqui. A colocação ela é muito sensata. Cadê o versículo 30 aqui, ó? Quando ele diz aqui, versículo 27, o Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações a qual o Senhor os levará. Lá vocês prestarão a culto a deuses de madeira e de pedra. E ele vem no 29, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas estas coisas estiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor. Então, isso que a Bíblia está dizendo aqui, essa angústia do versículo 30, Deuteronômio 4, é esses dias futuros da grande tribulação. Daniel 12:1, Sofonias 1:15 fala do que? Tempo ou dia de angústia. E Jeremias 37 fala do tempo de angústia para Jacó, que é o Israel, o povo de Deus, né? Então, assim, isso são referências bíblicas do Velho Testamento que mostram essa tribulação futura que o povo de Israel vai passar para cumprir o propósito de Deus da redenção. E aqui eu vejo a questão da salvação do povo, né? Israel, que negou o Salvador, agora vai ter essa chance de se voltar para o Senhor. Não vai ser fácil, né? Mas vai ter essa oportunidade, né?
Então, assim, uma das passagens do Velho Testamento, né, que fala sobre este período é Daniel capítulo 9, do versículo 24 a 27. E nós vamos falar aqui um pouquinho na frente, né? Eu já vou aproveitar aqui, né? Então, Daniel capítulo 9, do versículo 24 a 27, ele fala dos 7 anos da tribulação. E especificamente no versículo 27 de Daniel, ele divide em 2 períodos de 3 anos e meio, esse período da tribulação. Vamos dar uma olhada lá, rapidinho, Daniel 9, 27, por mais que você vai dar uma lida depois, e você tem que ler, né, para você entender, você for confrontado com isso aí, porque a Bíblia é um livro de interpretação bíblica, tem a parte da revelação espiritual, o Espírito Santo traz o entendimento, e a maioria dos intérpretes de profecias bíblicas, eles trazem daqui esse ensinamento. 9, 27, olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu só pegar. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana, então que são os 7 anos, 7 dias. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, a divisão de 2 períodos de 3 anos e meio. Então é aqui que nós temos esse entendimento, que os estudiosos da profecia bíblica trazem esse entendimento. Então a semana aqui é interpretada pela maioria dos estudiosos da profecia bíblica como 7 anos, né? Então, e traz também, né, estes anos seguem um intervalo das 7 semanas e 72 semanas de Daniel 9, 25. E o interessante é que Apocalipse, e eu separei aqui, e é bom você dar uma olhada, traz algumas indicações seguindo esse tempo. Está lá, Apocalipse agora, capítulo 12, versículo 14. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Olha como a concordância da Bíblia, Daniel não viu o apóstolo João, e como assim no entendimento pelo Espírito Santo, eu creio, começa a se encaixar. Lá no capítulo 11, do versículo 3, ele fala 1260 dias. E no 11, 12, 2 e no 13, 5, 42 meses. Então é daí que nós temos o entendimento dos 7 anos, esse período de tribulação, tá? Então nós falamos sobre o Velho Testamento. E no Novo Testamento, nós pegamos lá 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, quando Paulo fala que nós não fomos a ira de Deus, nós não fomos destinados a isso. Não é o alvo de Deus a nós que ouvimos o Evangelho, que estamos agora na dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? A salvação oferecida em Cristo a todos os povos. Se no período de Israel foi escolhido, né? Existia uma situação ali, através da fé que Abraão creu, veio o descendente, Jesus veio, morreu. Então assim, nós ouvimos a mensagem, então hoje nós temos a oportunidade, está sendo oferecida a salvação dessa ira. Nós não fomos destinados à ira. 1 Tessalonicenses 1,10, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, mostra essa ira. O que é essa ira? É a tribulação, esses 7 anos. E Romanos capítulo 5, versículo 9, vamos dar uma olhada lá, para você entender esse período que o Novo Testamento fala, né? E é interessante que Romanos fala. E eu vi outras coisas interessantes em Romanos, como ele diz aqui no versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, quando você vê no Novo Testamento a ira de Deus, é esse período da tribulação ou grande tribulação. Eu gosto de falar grande tribulação, tá? Então, é muito interessante nós entendermos essa ira que há de vir, que é a grande tribulação. Os autores do Novo Testamento, né, usam o termo lá do Velho Testamento de tribulação de 7 anos, é um período em que o furor de Deus se abaterá sobre a história humana. Por quê? Porque desde o princípio o homem negou a salvação. Ele tem negado a Deus. Paulo começa a falar isso em Romanos capítulo 1. E se nós pegar Romanos capítulo 2 e irmos até o capítulo 5, e eu separei aqui o versículo 6, 11, para a gente entender esse período aqui dentro de Romanos. Vou definir aqui uma escatologia na carta de Romanos. Essa ira,
não é? Por quê? Olha o que diz aqui Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, a tribulação é o resultado da ira de Deus daqueles que negaram. Olha o que ele continua dizendo aqui no versículo 8. Mas a ira e a indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Então, o período da tribulação é um julgamento de Deus com o homem. Às vezes a gente fica ali pensando só no inferno e tal, mas esse homem, você tem que entender isso, que rejeitou essa salvação. Haverá salvação na grande tribulação? Sim, mas só que não vai ter mais a graça, não vai ter mais o Espírito Santo. A igreja não vai estar aqui. Aí entra Israel anunciando essa salvação. E aqueles que crerem com a sua própria vida, não é? Com o seu próprio sacrifício, e serão dias dificílimos, ainda haverá salvação para essas pessoas, só que será através de muito sofrimento, tá, querido? Então, essa grande tribulação é o julgamento de Deus com o homem que negou, porque Deus é justo. É uma palavra que a gente vai olhar e não vai tentar, poxa, mas será? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Então isso traz para nós uma advertência. Não é porque nós somos destinados à salvação que nós não temos que vigiar, querido. Não vamos cair naquele erro, eu estou salvo para sempre. Não, a salvação é um presente que tem que ser desenvolvido. Nós vimos isso, né? Arrependimento, santidade, confissão, quebrantamento, oração. Nós temos que desenvolver a salvação. Mas esse período da tribulação aí vai acontecer. Colossenses 3,6 fala, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e versículo 7. Tá? Então, assim, esse é o propósito, trazer o juízo de Deus ao ser humano que negou o Senhor. Deus quer isso? Não quer. É por isso, querido, que a igreja, que é outro ponto, que nós temos falado muito, né? Nós estamos aí desafiando as pessoas a orar por 3 pessoas, estamos buscando de Deus sabedoria, estratégias para falar de Jesus, mesmo em tempo de isolamento, porque é um mandamento do Senhor. Nós não estamos, nós não podemos ficar naquele que estou garantido, estou salvo. Salvação traz obediência. Nós não queremos entrar nesse período da grande tribulação. E infelizmente, querido, muitas igrejas não estão acreditando mais no arrebatamento. Esse período de 7 anos que vai existir aqui. Então isso é fato, queridos. A Bíblia diz, Pedro diz que o mundo está sendo entesourado para o fogo. Então o que eu estou dizendo para você é nós nos achegarmos mais a Deus, para a gente não entrar na apostasia, sair da posição. Nós fomos destinados para salvação, não para esse período de juízo, onde vai ser derramado o juízo. E principalmente nos últimos 3 anos e meio desse período de grande tribulação, muitas coisas vão acontecer. Por quê? O homem negou Deus. O homem tem negado e o homem nega. O nosso coração é duro, nós somos rebeldes, nós somos egoístas, somos presunçosos, somos irreconciliáveis. Se não fosse a graça de Deus ser derramada sobre nós, querido, mesmo assim, a gente ouvindo o Evangelho, está tendo experimentado, ou está experimentando o Espírito Santo, milagres, coisas que Deus já fez na nossa vida, vez ou outra nós estamos aí lutando contra a incredulidade, contra o pecado. Então, entenda isso. Então, esse período é julgamento, tá? Não é julgamento para a igreja. É um julgamento que Israel vai passar por ele para se voltar para o Senhor, e é a manifestação do juízo de Deus sobre a terra que negou a salvação em Cristo Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Então, os vivos que estiverem aqui passarão, tá? E aqueles que morreram? Outro ponto que nós vamos para a próxima aula, o julgamento do trono branco, o juízo do trono branco. Quem morreu está ali. Agora, os vivos passarão por isso. Aí que você começa a entender o justo juízo de Deus. São os vivos que passarão por isso, porque negaram a salvação que Deus está nos oferecendo através da igreja. Tá bom? Dê uma aprofundada nos textos, tá?
entenda isso e faça um resumo sobre esse período de 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, que a igreja não vai passar, mas que serão as manifestações do juízo de Deus sobre a terra. Outro ponto que eu queria deixar para você aqui rapidinho, para você também acrescentar no seu resumo, adicionar no seu resumo, é sobre a perseguição. Jesus falou, João 16:33, no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então, o que são essas aflições para nós, igreja? Não é a grande tribulação. O que é aflição? A gente fica doente, a gente sente medo, às vezes a gente passa por situações, né? Então, isso não tem nada a ver com a tribulação, são aflições dessa vida. Só que Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas sedes fortes porque eu venci o mundo. Então, Jesus já estava nos dizendo que nós seríamos afligidos, querido, íamos ser atribulados, perseguidos. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele fala do que ele estava passando, ele adverte ele adverte Timóteo. A gente está lendo a carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo esses dias. E ele fala, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. Então, qual perseguição a gente vai enfrentar? No trabalho, na família, não é? Muitas vezes a gente vai estar perdendo algo, porque aceitou a Cristo, a gente vai ter que deixar de fazer uma coisa errada, a gente vai ter que deixar de ter comunhão com algumas pessoas. E o interessante que para trazer um entendimento melhor sobre a perseguição da igreja, é o que Jesus fala lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 24 até o 39. Depois eu queria que você desse uma lida lá, para você fechar o seu resumo. Que Jesus fala assim o quê? Que o discípulo ele não pode ser maior do que o seu Senhor. Mas se chamar o Jesus de endemoniado, vai chamar a gente também. Jesus ele começa a dizer lá, ó, eu não vim trazer paz na terra, mas espada. Então, nós vamos sofrer, né? E ele fala lá, os inimigos da sua casa serão da sua própria família. É difícil ouvir isso, querido. Saber que alguém que nós amamos, dentro da nossa família, vai nos perseguir por causa de Cristo. E nós vamos ter que escolher entre a Cristo ou aquele familiar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que amar, não tem que cuidar. Eu estou dizendo que vai chegar momento que até a comunhão vai ser quase impossível. A gente tem que continuar amando aquela pessoa, orando por ela, não falando mal dela, não é? Mas vamos ter que caminhar vamos ter que amá-la. Mas muitas vezes o conflito ele vai ser real, a dor vai ser real. E Jesus diz que se nós negarmos ele diante dos homens, ele nos negará diante do Pai. Então a perseguição não é a tribulação. A perseguição é ser santo no meio de um mundo totalmente corrompido, falar a verdade, ser honesto, ser decente no modo de falar, no modo de se vestir, ser honesto, principalmente no Brasil que nós vivemos, onde o jeitinho é algo normal, natural, e que vez ou outra nós estamos tentados a ser, né, desonestos. Então, isso vai trazer para nós perseguição, que não tem nada a ver com a tribulação. A tribulação é julgamento de Deus, que a igreja não vai estar aqui sobre o homem que negou a salvação. E é um período de restauração, de juízo para Israel, mas para que Israel se volte para Deus. Tá? Então, assim, nós temos que ter isso bem claro. Tá? A perseguição a gente vai passar, já estamos passando, né? Às vezes a gente vê aí esse momento, né? Você vê tantas coisas, mas a igreja às vezes não pode se reunir fisicamente. Será que não está aí um ponto já de perseguição? Então eu queria deixar isso para você pensar e faça o seu resumo, tá? Sobre a perseguição que a igreja está passando, sobre a tribulação e se consolide mais nisso e abra o seu entendimento para isso. Faça o resumo no mínimo 15 linhas, mande para mim, se aprofunde, entenda e se fortaleça no Senhor. Amém? Quero orar por você e até segunda você me manda esse resumo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, que eles possam entender, Pai, esse período do juízo de Deus sobre aqueles que negaram a salvação, que é a tribulação, ou grande tribulação.
Pai, o Senhor tem chamado o homem ao arrependimento, mas o homem tem negado. Então, que nós como igreja estejamos preparados, assumamos a nossa responsabilidade, estejamos prontos para a perseguição, nos fortaleça e nos dê força. Traga o entendimento que precisamos. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você e estamos firmes, separados fisicamente, mas unidos no propósito. Deus te abençoe, em nome de Jesus.